Você sabia que uma pesquisa global lançada em 2010 disse que a dor de cabeça do tipo enxaqueca é considerada o terceiro maior problema do mundo todo? É a terceira dor mais prevalente do mundo todo, a enxaqueca. E você, cirurgião dentista, pode ser um dos primeiros profissionais a se deparar com esse tipo de paciente. E você precisa entender como é que funciona por dentro do cérebro desse seu paciente. Entender e observar como é que funcionam os mecanismos de uma dor de cabeça do tipo enxaqueca, para aí sim conseguir entender os mecanismos dos tratamentos que são utilizados. Então, bonjour, j'espère que tu vas bien. Eu sou o professor André Porporati e você está aqui no ATM Flix número 71. Já estamos há mais de 71 semanas falando sobre o universo e as atualizações de bruxismo, DTM, neuropatias e as dores de cabeça. Nós estamos num ciclo de palestras diferentes sobre dores de cabeça. Já falamos sobre as hemicranias paroxísticas, já falamos sobre as cefaleias hípnicas, que são as cefaleias do despertar. E hoje a gente vem falar sobre a migrânia, ou o nome popular, a enxaqueca. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor André, sou professor, pesquisador e dentista na Université de Paris, na França, e sou criador do método de ensino DTM Fácil, um método de organização do raciocínio reconhecido pelo MEC como um curso de capacitação. Neste curso, eu ensino dentistas e estudantes a diagnosticarem mais rápido, a tratarem com excelência e terem segurança no que estão fazendo. Assim, eles vão prover resultados excelentes com seus pacientes com bruxismo, DTM, neuropatias e dores orofaciais, como as dores de cabeça. E aqui a gente vem falar então nesse ATM Flix sobre a migrânia, como que ela funciona, qual que é seu mecanismo por trás dessa migrânia. E já discutimos anteriormente, mas a gente vai dar uma relembrada aqui no meu tablet. As cefaleias, de uma forma geral, são divididas em dois grandes grupos: as cefaleias primárias e as cefaleias secundárias. As primárias, elas são, no caso, a própria doença do meu paciente, não está associado a nenhum outro fator sistêmico, tá? E já a secundária, ela é considerada um sintoma de uma outra doença, atribuída a outro fator, como, por exemplo, atribuída ao uso abusivo de alguns medicamentos, como analgésicos, ou uma cefaleia atribuída a problemas no dente, na articulação, no músculo, cefaleias atribuídas, por exemplo, a disfunções temporomandibulares. E dentre as 4 principais grupos das cefaleias primárias, nós temos lá, em primeiro lugar, a enxaqueca, cefaleia do tipo tensão, as cefaleias trigêmino-autonômicas, que já falamos aqui também, como a hemicrania paroxística, a cefaleia insalva, a SUNCT, e também outras cefaleias primárias, como por exemplo a cefaleia hípnica, que é a cefaleia do despertar. E temos ali 8 tipos, para fechar um total de 12 cefaleias secundárias. E aí temos várias atribuídas ao traumatismo, destaco a 8 aqui, atribuída a substâncias ou a sua privação, como o abuso de analgésicos, paracetamol, dipirona. Além disso, a 11, a principal aqui, que é a cefaleia ou dor facial atribuída a perturbações de crânio, pescoço, olhos, ouvidos, nariz, seios nasais, dente e boca. E aí lembra muito as dores de cabeça atribuídas à disfunção temporomandibular. Mas hoje eu quero falar para vocês sobre a enxaqueca, a primeira delas. Teve uma pesquisa que foi a
Global Burden of Disease Survey, que é uma pesquisa global sobre doenças, e mostrou que a cefaleia do tipo enxaqueca é a terceira doença mais prevalente no mundo todo. E ela também é a sétima causa de incapacidade de ir ao trabalho ou de fazer qualquer coisa do mundo. Então é algo a ser destacado, é algo super importante e o cirurgião dentista precisa ficar atento. O cirurgião dentista hoje, ele pode sim fazer o diagnóstico dessas condições, utilizando principalmente ferramentas como essa ferramenta aqui, o ICHD-3, a Classificação Internacional de Cefaleias, a terceira edição, publicada em 2014. Ela tem a sua tradução feita pela IHS, International Headache Society, Sociedade Internacional de Cefaleia, fez a tradução para o português aqui e a gente tem essa classificação disponível e é baseada nessa classificação que a gente entende mais os critérios diagnósticos então das cefaleias primárias. E aqui, falando diagnóstico específico da nossa enxaqueca, a gente tem o quê? 4 critérios principais para diagnosticar. Entendam um ponto aqui. As cefaleias do tipo primário ou as cefaleias de uma forma geral são de responsabilidade do médico neurologista, principalmente da área de cefaliatria, as dores de cabeça. E esses médicos são responsáveis por fazer o acompanhamento, o tratamento dessas condições. Mas geralmente, na grande maioria dos casos, é o cirurgião dentista que vê esse paciente pela primeira vez. Porque é muito comum a similaridade entre as áreas da região orofacial e a região oral. E é o profissional que mais é procurado quando tem essas dores. E faz parte do cirurgião dentista começar a diagnosticar essas condições, para poder também encaminhar esse paciente para um tratamento adequado com o médico neurologista cefaliatra. Tá? A gente pode até começar com medicações iniciais enquanto o paciente não procura um tratamento, né? Não tem um tratamento efetivo, mas o tratamento é de responsabilidade aqui do nosso médico neurologista cefaliatra. Então, por isso, a importância de você, profissional, contactar esses profissionais na sua cidade para fazer uma troca de pacientes, né? Porque nós vemos dentistas, né? Vemos muito paciente com cefaliatria, vamos encaminhar. E o cefaliatra também vai ver muito paciente com DTM, com bruxismo. E ele sabe ali, vai ter uma avenida de dupla mão entre a indicação dos profissionais. E assim, obviamente, você vai ter mais paciente, você vai conseguir mais paciente e vai ser cada vez mais o número 1 da sua cidade, referência nesse assunto. E eu tô aqui para te ajudar. Vamos junto! Então, vamos relembrar os critérios diagnósticos das enxaquecas. Quais são eles? Então, para eu diagnosticar uma enxaqueca, eu tenho que ter pelo menos 5 episódios, tá? Esses 5 episódios têm que preencher todos esses critérios aqui, tá? Ele vai durar geralmente de 4 a 72 horas, tá? O período de dor do paciente que tem essa enxaqueca vai durar de 4 a 72 horas. E ela está acompanhada, deixa eu até botar de uma outra cor aqui, deixa eu pegar um laranja. Está acompanhada de duas características, 2 sintomas, 2 características, vou botar aqui, características dessas 4 características aqui. Quais são as características principais da migrânia, da enxaqueca? Primeira, é uma dor que pulsa, pulsátil, tá bom? Ela vem lá, ó, pulsando, geralmente em um lado da cabeça. Unilateral. Existem cefaleias migrânia bilateral? Existem, mas são raras. Geralmente a sua característica é um lado, coração batendo
pulsando, pulsando de um lado da cabeça. Beleza? Que mais? Geralmente a dor é moderada a severa, uma dor mais forte, uma dor mais intensa nessa região, e é uma dor incapacitante ou agravada por exercício. Exercícios físicos, né? A pessoa que tá tendo essa crise de dor de cabeça, geralmente ela não consegue se mexer muito, ela tem que ficar num quarto escuro, qualquer coisa que ela faça é difícil, é incapacitante, tá? Durante a crise de dor de cabeça, durante a crise de migrânia. Então tem que ter pelo menos duas características aqui. É pulsa unilateral? Opa, já se encaixa nas duas características. É uma dor leve, de moderada a severa, com pulsátil? Opa, já se encaixa nessas características aqui. E geralmente é uma dor incapacitante, tá? Ou agravada por uma atividade física do paciente. Além do mais, ela precisa ter mais duas características aqui. Quais são essas duas características? Ela pode ter, né? Não tem que ter, mas pode ter náuseas ou vômito, enjoo, vomição, tá? O paciente pode ter essas características aqui de enjoo, embrulha o estômago, incomoda, tá? E também fono e fotofobia. Às vezes tem osmofobia também. Fonofobia, o barulho incomoda. Fotofobia, a luz incomoda. Osmofobia, o cheiro incomoda. São sintomas que são muito característicos de pacientes que estão tendo a crise de dor de cabeça, a crise de enxaqueca, tá? Luz incomoda, barulho incomoda, tem que ficar trancado no quarto, digamos assim, né? Num lugar escuro. Geralmente aquele paciente coloca óculos escuros, fica num lugar escuro porque ele não gosta de ser incomodado, tá incapacitado ali de acontecer. Então, 5 episódios de 4 a 72 horas, tá? Com características pulsátil, unilateral, incapacitante, severa, moderada, presença de náuseas, pode ter náusea, pode ter enjoo, fono e fotofobia incomodam. Esses são os critérios diagnósticos da enxaqueca. Características importantes da enxaqueca. Geralmente ela tem triggers, tem pontos que disparam a dor. Então, geralmente são alimentos mais gordurosos, queijos, por exemplo, vinhos mais fortes, que tem muito tanino, por exemplo, como Merlot, chocolate, exercício físico muito intenso, muita exaustão, muito cansaço. Às vezes até já vi shoyu, né? Aquele molho shoyu. Já vi o que mais? Qualquer tipo de condimento mais forte pode disparar essas crises de dores de cabeça. Então tem que ficar atento a esses não trigger points, a esses triggers, a esses disparos aqui do meu paciente. Outro ponto importante, existem 2 tipos de enxaqueca principais, a enxaqueca com aura e a enxaqueca sem aura. Vou mostrar aqui um videozinho de o que é uma aura. Aura são fatores neurológicos focais. Geralmente, 90% dos casos são esses tipos de aura oculares, onde o paciente vai perdendo a visão. É como se fosse criando uma visão turva, embaçada. Às vezes tem pontos focais de luz, de brilho, tá? Como vocês viram nesse vídeo aqui. Isso são sintomas de aura. E a aura, geralmente, ela é prodrômica. Que palavra difícil, demorei muito para aprender. Prodrômica, ela vem antes da crise de enxaqueca. E aí o paciente tem essas visões turvas e aí tem a crise de enxaqueca. Ela vem antes, prodrômica, tá? Essas condições são a enxaqueca com aura. E tem também a enxaqueca, obviamente, que não tem isso, que é sem aura. E tem, todas elas seguem esses principais critérios de diagnóstico A, B, C e D, tá bom? Grava isso, anota, escreve para nunca mais esquecer, tá bom?
Vou mostrar agora para vocês um videozinho rápido de como funciona a enxaqueca. Obviamente, tem fatores intrínsecos ali muito mais profundos, mas para você entender isso de uma forma clara, eu vou fazer uma forma resumida para você entender e até mesmo para você explicar para o seu paciente às vezes. É legal você entender de uma forma mais descomplicada. Então veja bem o que acontece ali. Na crise de enxaqueca acontece um disparo cerebral, um disparo elétrico que é chamado depressão alastrante cortical, que vai disparar essas mensagens e vai chegar lá num neurônio que se conecta com um vaso sanguíneo e ao se conectar com esse vaso sanguíneo, ele vai liberar substâncias ali que vão fazer o vaso sanguíneo dilatar. E aí vai ter a vasodilatação. Então vejam aqui, vamos entender isso melhor. Teve lá essa depressão alastrante cortical, disparou, foi para um do lado da cabeça, o neurônio liberou substâncias que vasodilataram ali na região. Essa é uma das teorias que explicam, uma das explicações da enxaqueca. Tem alguns outros mecanismos centrais, periféricos ali também envolvidos. Mas esse é o principal. E vejam aqui comigo. Então o que acontece? Tem lá, né, o disparo cortical e vem aqui o disparo cortical que faz liberar ali na fenda entre o neurônio e um vaso sanguíneo, uma artéria, por exemplo, substâncias. Como gravem aí, substância P, CGRP, que é o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, whatever, CGRP, e substância VIP, que é um peptídeo inibitor da vasoativação, whatever. Principal, substância P e CGRP. Esses neurônios, essas vesículas que são neurotransmissores, olha só, são liberadas aqui nessa fenda que fazem o quê? Vasodilatar. Tá? O vaso sanguíneo, ele amplia, ele dilata e por isso que muitas vezes sente o pulsar, vasodilatação, coração batendo, a artéria, o vaso sanguíneo está ali batendo. Beleza? Então teve a depressão alastrante aqui, disparou, fez as substância P, CGRP e VIP liberar na fenda sináptica que causou vasodilatação e causou também a ativação de nociceptores que causam dor. Tá? Só que o que acontece? Ali perto do neurônio, na periferia, existem canais, portais, que são os canais de serotoninérgicos, ou 5-HT. Daí tem o 5-HT1B e HT1D. André, por que isso é importante? Para entender tratamento. Então aqui tem esses canais aqui, tá? Que eles estão ali, que são responsáveis por isso aqui também. Quando eles estão ativados, eles bloqueiam aqui. Quando eles estão desativados, eles fazem essas substâncias liberar aqui. Agem na contração. O que é importante saber isso? Por que é importante entender? Porque existe uma classe de medicamentos para migrânia que são chamados os abortivos da crise de migrânia. Os medicamentos abortivos. Tem tratamentos que são tratamentos preventivos, contínuos, e tem os tratamentos abortivos da crise de migrânia, que abortam a crise principal de pulsação de um lado aqui da cabeça. E esses medicamentos, eles são da classe principal dos triptanos, tá? E existem, como por exemplo, o sumatriptano, Existem uns mais novos, qual que é o nome? Zolmitriptano, risatriptano, naratriptano. São a versão mais nova dessas triptanos. Mas de uma forma geral são sumatriptanos. O que eles fazem? Os sumatriptanos, eles são chamados de agonistas dos canais 5-HTD1D e 5-HT1B. Ou seja, eles ativam
esses canais e ao ativarem esses canais, eles bloqueiam a liberação dessa substância aqui. Se bloqueia, não tem liberação dessas substâncias aqui. Se não tem liberação da substância, não tem vasodilatação. E aí diminui, não tem ativação de nossos receptores, não tem dor, diminui a dor e diminui essa pulsação que está acontecendo ali. Então, é uma principal classe de medicamentos, triptanos ou sumatriptanos, que agem para bloquear a dor, principalmente atuando como agonistas desses canais aqui, que impedem a liberação de substâncias P, CGRP e VIP. Certo? Importante sobre isso não é agora todo mundo vai prescrever esse medicamento. Não, precisa de uma formação, de uma capacitação, não é... Tem problemas, tem fatores colaterais dessas medicações aqui. Precisa fazer uma formação um pouco mais completa, ok? Além do mais, esses medicamentos não são indicados em pacientes que têm hipertensão, problemas de coração, que têm diabetes também. Não é indicado também em pacientes mulheres grávidas, tá? Os sumatriptanos. Então, muito cuidado, orientação médica, orientação profissional aqui. Mas, de uma forma geral, olha que legal. Não ficou fácil de entender isso aqui? Não ficou mais claro, mais organizado na sua cabeça? Eu não criei um mapa mental onde você tem ali, rever comigo aqui, o diagnóstico em 4 critérios, 5 episódios, 4 a 72 horas, 2 características, náusea, foto e fonofobia. Organizei, entendi. Não decorei. Não precisa, porque você tem a sua colinha. Não precisa decorar. Tem essa colinha aí. Como funciona? A depressão alastrante, disparo elétrico que faz essa substância P, VIP e CGRP ser disparada para causar vasodilatação e ativação de nossos receptores, dor, pulsação unilateral. Qual o medicamento que se usa inicialmente? Os abortivos triptanos que bloqueiam, que são agonistas dos canais 5-HTD1B e 5-HTD1D, que os agonistas eles bloqueiam a liberação dessas substâncias. Como não fica mais fácil de entender, não é? Isso aqui é a ideia do método DTM Fácil. Você está vendo aqui o ATM Flix porque ele faz parte do método DTM Fácil, faz parte do meu curso online reconhecido pelo MEC, que é a capacitação DTM Fácil. Mas se você está vendo aqui de forma gratuita, por uma semana o ATM Flix fica disponível gratuitamente, 7 dias, de segunda-feira a segunda-feira. Segunda às 8 horas da noite até a segunda das 8 horas da noite da outra semana. Mas os outros, todos os mais de 70 episódios, eles estão todos disponíveis para os alunos do DTM Fácil da capacitação, além de toda uma formação em DTM, bruxismo e neuropatias. Super completa. A gente está com a turma encerrada, vai ter próximas turmas não sei quando, mas eu vou te avisar quando tiver, porque eu quero que você junto comigo, sendo referência, tendo organização de raciocínio, diagnóstico mais rápido, mais seguro, compreendendo e resolvendo os casos no seu consultório. Vem comigo, vamos juntos, eu quero que você seja referência, eu quero elevar o nível da odontologia no bruxismo, na DTM e nas neuropatias. Espero que aqui você tenha aprendido bastante sobre as migrâneas e entendido o seu mecanismo de ação, principalmente de alguns medicamentos. Qualquer dúvida que você tiver, é só colocar aqui embaixo nos comentários. E eu peço sempre para você compartilhar com um colega dentista, com um estudante de odontologia, porque eles também precisam saber isso. Eles também merecem ter esse conhecimento que você está tendo aqui hoje. Se você gostou e aprendeu com esse conhecimento, compartilhe também com um colega para ele aprender também. Um grande abraço e a gente se vê na próxima segunda-feira.